Para um cérebro que teve uma lesão neurológica, os estímulos chegam, mas de que forma que eles chegam? Muito bem-vindos novamente ao canal Meu Cérebro e Eu. Que bom que você está com a gente aqui mais uma semana, mais uma sexta-feira. Hoje estamos com mais uma convidada aqui, a Débora. Tudo bem, Débora? Seja bem-vinda. Olá, boa noite, tudo bem? Fico muito feliz pelo convite. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais aí sobre o Iron, sobre as terapias. Isso mesmo, muito bem-vinda ao nosso canal. Oi, Julie, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Oi, boa noite, obrigada. Boa noite, Débora, também. Vamos para o nosso bate-papo super legal de hoje, estou ansiosa. Bom, como vocês já sabem, todos os dias a gente traz aqui algum convidado para contar sobre a sua experiência, talvez com uma história semelhante à do Iron, ou neste caso, no caso de hoje, como a Débora falou, ela é terapeuta ocupacional, então ela vai falar sobre a profissão dela e o que isso está relacionado com a saúde do Iron, com a vida do Iron. Então, eu vou começar perguntando, como eu sempre faço, para a Júlia aí, para ela contar para a gente como foi esse encontro aí com a Débora e qual é a participação dela na vida do Iron. Posso dizer que o encontro da Débora com o Iron, né, foi logo de início, graças a Deus, porque tem gente que acaba cruzando com uma TO muito tarde, né, e já muita água rolou. E o Iron encontrou essa abençoada ainda no hospital, quando ele tinha, eu acho que uns 2 mesezinhos de idade, Débora, acho que por aí, né? Ele estava na UTI pediátrica, logo depois de ter saído da UTI neonatal, e foi o primeiro contato que a gente teve com a Débora. Eu desconhecia totalmente da função da TO num paciente neurológico, como era o caso do Iron. E aí, como o nome mesmo já diz, né, é terapeuta ocupacional, já me vem na cabeça algo bem funcional, dar funcionalidade às coisas e fornecer isso para o paciente. E eu lembro que como essa necessidade surgiu, mesmo sem a gente saber quem é o profissional específico para isso, ela surge e a gente nota essa necessidade, né? Então, a primeira vez que eu notei no Iron foi quando, já no segundo mês, eu comecei a perceber alguns padrões do Iron, por conta da lesão. Então, uma das mãozinhas, ele já foi puxando um pouquinho mais para trás, então os músculos, né? O cérebro mandava a informação, os músculos puxavam a mãozinha um pouquinho mais para trás, e a outra permanecia sempre mais fechadinha, em forma de garra. E eu percebendo já essa necessidade do Iron, eu tentava colocar bastante algodão dentro da mãozinha dele para ele não ficar com a mão tão fechadinha. E essa outra que estava pendendo para trás, eu lembro que eu arranjei uns palitos daquele de fazer exame bucal, né? Aqueles palitos de tipo de picolé. E aí eu coloquei atrás da mãozinha do Iron, enrolei bem com um algodãozinho para ele ficar bem fofinho esse palitinho, coloquei atrás da mãozinha e coloquei uma faixinha em volta para ele ficar com a mãozinha do jeito certo. Então, mesmo sem saber ainda de órtese, de como trabalhar essa funcionalidade, eu senti essa necessidade. E aí foi quando conhecemos a Débora, e ela veio já cheia de ideias e vendo as necessidades do Iron, falou pra gente trazer um brinquedinho, né, colorido, pra gente estimular aí a parte visual. E pra gente foi incrível, porque até então a gente não podia levar nada praticamente pra UTI, né? Não tinha nada do Iron lá. Então agora a TO mandou trazer, né? A gente podia. Aí a mãe foi toda feliz, a mãe tava em casa nessa época, foi toda feliz atrás de um brinquedo bem colorido, que tinha que ser cores fortes, vermelho, amarelo, azul, verde, e que fizesse barulho, né? Colorido e que fizesse barulho. E aí eu lembro que ela trouxe umas 2 ou 3 opções e foi o nosso primeiro contato, então, com a titia Débora. Muito legal, a Jill já deu um bom início aí, uma boa base do que é essa terapia, mas Débora, conta pra gente aí os detalhes do que é a terapia ocupacional e qual é a função dela para pacientes neurológicos, como no caso do Iron. A maioria das pessoas não conhecem, né, a terapia ocupacional até que um dia venha precisar dela. Infelizmente, ela não é tão divulgada, então é um profissional de nível superior, então existe a faculdade, o curso é de terapia ocupacional, o profissional se forma como terapeuta ocupacional. Qual que é a ideia? É a gente tentar prevenir e tratar, né, as pessoas que por algum motivo
tem uma dificuldade no seu dia a dia. Então, ou ela tem aí uma lesão neurológica, ou ela pode ter uma lesão, às vezes, sensorial. Então, uma pessoa que ficou cega, que perdeu a audição, não necessariamente uma lesão neurológica. Então, a gente vai atuar desde a saúde, na área social, na área escolar. Por que tem esse nome, terapia ocupacional? Porque a ideia é a gente trabalhar muito com a atividade humana. Então, as pessoas, elas se reconhecem no seu dia a dia de acordo com o papel social que ela tem. Ninguém fica sem fazer nada, a gente sempre está procurando alguma coisa. Quem tem alguma dificuldade, por uma questão física, motora, ou uma questão cognitiva, ou por outras questões, profissional que vai te ajudar a desenvolver o seu papel social dentro da sua dificuldade, né? Que ela pode ser permanente ou ela pode ser temporária. Quem nunca aí quebrou uma mão, engessou uma perna, né? Então, precisou dali um tempo. Lógico que é uma coisa temporária. Quando a gente fala numa sequela aí permanente, que vai na vida dela toda, então ela vai precisar de uma assistência maior. E quando a gente pensa em criança, a gente já tem que, desde o comecinho, já ir ajudando ela. Porque a criança, ela descobre o mundo como? Brincando, experimentando, conhecendo. E a criança que tem aí uma dificuldade motora, uma dificuldade para perceber os estímulos do ambiente, ela vai ter uma dificuldade maior para se desenvolver. Então, a ideia é aí a gente tentar, de acordo com a idade dela, com o ambiente dela, com a família, com o espaço onde ela está, a gente fazer com que ela participe o máximo possível do seu dia a dia. Então, é um trabalho bem abrangente, né? A gente usa muito atividades, então, às vezes as pessoas acham, ela só brinca. Não, a gente não só brinca. Tudo tem um porém, é que a gente está falando de criança. Criança, qual que é a atividade dela? Ela brinca. Então, a gente vai usar da brincadeira. Então, às vezes é uma brincadeira simples, que é de dar papinha ali para a boneca, mas aí eu já tô treinando. Segurar a colher, né, a coordenação motora, traz para a boca, leva para a boneca, dá para a mãe, né, a sensação do corpo, onde está minha boca, né, então tem muitas outras coisas que a gente trabalha que não é só o brincar, sempre tem um objetivo. Você podia explicar para a gente quais são algumas dessas especializações que servem especificamente para a área neurológica? A gente tem várias ferramentas, eu vou chamar mais assim, né? Você pode ter alguns cursos específicos, especializações, que aí você vai estudando, métodos, mas você também vai aprendendo outras técnicas. E também vai muito do terapeuta, né? Cada terapeuta vai se identificar com uma forma de uma linha de pensamento, de tratamento, em cima daquilo ele vai desenvolver as suas técnicas, né? Como qualquer outro profissional, né? Então, dentro do conceito Bobat, que é um que eu uso muito, que é muito usado dentro da neurologia, você tem muitos outros, mas esse eu posso falar com maior segurança para vocês. Ele é um método que veio lá da Alemanha, na década de 40, foi inventado lá por um casal, que era um médico e uma fisioterapeuta. Eles eram um casal mesmo, e em cima de um paciente pintor que eles tinham, que ele teve AVC e não conseguia mais pintar. Então, eles foram desenvolvendo uma forma de tratamento para aquela pessoa que teve o derrame, o AVC, conseguisse voltar a pintar, que era o ofício dele, era esse. Então, em cima disso, foi se estudando o movimento. A gente tem muito conhecimento do movimento normal, do que é o normal, para a gente poder intervir naquelas crianças que têm uma questão neurológica. Quando você tem uma lesão neurológica, como a Julie já falou, né, o cérebro do Ayran fica lá falando, estica a mãozinha para trás, né? Ele não é consciente, o Ayran não quer ficar com a mão para lá, para trás o tempo todo, mas a lesão neurológica faz com que o músculo fica falando, vai para trás, mão, toda hora. E isso, a longo prazo, vai fazer o quê? Com o tempo, vai causar dor, vai ter um encurtamento, você pode, até dependendo do grau, se a gente não intervir e deixar assim, a criança, ela pode ter outros problemas depois, né, de encurtamento, aí tem que fazer isso, às vezes até higiene da mão, né, fica difícil, porque normalmente, às vezes a gente vê muito assim, né, uma palmada, né, o polegar lá dentro, e às vezes até para fazer a higiene fica difícil dependendo do caso. Então a gente estuda o movimento normal e a gente vai tentar ao máximo trabalhar com aquela criança dentro da brincadeira e do momento de terapia, da gente trazer
o mais perto do normal o movimento dela, tentar quebrar um pouco daquilo que o cérebro dela está fazendo o tempo todo, e a gente vai tentar trazer para o normal o mais próximo possível. Apesar de ter sido feito lá na década de 40, faz muito tempo isso, até hoje se faz muito esse curso, os profissionais aplicam muito essa técnica, porque ele é multiprofissional, não é só TO que faz, você tem fisioterapeuta também, você tem fono, são vários profissionais trabalhando da mesma forma. Um outro método que se usa muito com crianças neurológicas é a integração sensorial, é a organização das sensações para o uso do dia a dia. O tempo todo a gente está recebendo os estímulos, né? E às vezes, eu não tenho como tampar meu ouvido, eu posso tampar meu ouvido, mas se fizer um barulho lá fora, eu vou ouvir. Né? Assim como eu estou conversando com vocês, passa um carro, alguma coisa. Para um cérebro que teve uma lesão neurológica, os estímulos chegam. Mas de que forma que eles chegam? Eles chegam desorganizados. E aí a resposta da criança não vai ser tão organizada, né? Então, a ideia desse método é a gente trabalhar com o quê? A gente vai oferecer estímulos para a criança conseguir receber esses estímulos e conseguir responder a eles, que é muito comum, às vezes tem criança que tem muita aflição de pegar coisas, às vezes tem criança que não consegue comer algumas texturas que ela tem ânsia de vômito, né? Então, muito barulho, a luz muito forte. Às vezes tem crianças que não conseguem nem lavar a cabeça, porque para ela aquela sensação da água na cabeça é complicado. Então a gente vai trabalhando tudo isso em terapia através da brincadeira, né, dentro da ideia da integração sensorial, para a criança se organizar naqueles estímulos que está recebendo e ela conseguir dar melhores respostas. São dois métodos que eu acho muito legal, que a TO está bem inserida entre esses dois métodos e que a gente usa muito no dia a dia como ferramenta. Uma coisa que você falou, Débora, e que é o incrível da TO, é de você proporcionar para o paciente uma vivência mais próxima possível do que seria o normal para aquela idade, e que ele sozinho não vai conseguir fazer, né? Então, até a questão do movimento que você falou, do Bobat e tudo mais. Então, o Iron, por exemplo, ele tá na faixa etária dos 3 aninhos e meio. Então, o que era para ele estar fazendo agora? Ele já teria passado por várias fases do desenvolvimento, onde teria o sentar, o rolar, o levantar, né? O deitar, a descarga de peso nas perninhas e controle de tronco, tudo isso já era para ter sido configurado, né? E aí, como ele sozinho não dá conta, né, de tudo isso, a TO, ela vai trazer essa vivência o mais próximo possível da realidade, então, nas posições, né, na forma lúdica que for trabalhando, e trazendo junto com a brincadeira, igual você falou. Então, como vai levantar para quê? Para pegar uma bolinha que tá piscando ali, não sei o quê, né? E então, isso é muito legal, e a gente percebe o quanto que a criança também gosta, né? O Iron, ele tem um pouco mais de dificuldade quando são posições que aperta um pouquinho o pulmão, então ele reclama um pouco quando fica nessa posição assim mais para frente, mais para lateral, mas tudo que deixa um pouquinho mais aberto, ele responde muito bem, e a gente percebe o quanto que ele gosta da terapia através dos sinais vitais, igual a gente falou que a gente observa, né? Então a gente fica de olho nos batimentos cardíacos, na saturação e às vezes até na fisionomia. Quando é algo muito incômodo, igual você falou, que dá aflição, a gente vê que ele fica vermelho ou começa a lacrimejar. Então a gente vai modulando as coisas conforme a resposta dele também, né? Mas só o fato de ter essa vivência, tem um videozinho até dos dois, ele e o Owen, que o Owen já tinha nascido e você levou gelatina, se eu não me engano. E tava os dois brincando com a gelatina, né? E aí eles fizeram uma bagunça e tudo mais, mas o quanto que é incrível a gente observar que não só na criança atípica existem essas gasturas e tudo mais, mas a criança atípica também passa por essa fase. E eu não sabia disso, porque eu fui primeiro mãe atípica, né? Então, quando eu vejo o Owen passando por algumas fases assim, tipo aquele dia da gelatina,
O Iron até gostou mais da gelatina do que o Owen. O Owen, ele queria brincar, mas quando ele encostava, ele achava muito gelado, muito estranho. Ele tinha umas horas que ele chorou por causa da gelatina. Era uma fase de desenvolvimento onde ele ainda estava acostumando com aquela sensação tátil. E isso é de ir testando, de ir fazendo, de ir vivenciando, que as coisas vão se configurando, né? Tem muito uma questão assim, da personalidade, né? Cada um tem a sua personalidade. A criança, o bebezinho, já tem. Ah, essa criança é mais chorona, esse é preguiçoso, esse é dorminhoco. Se ela tem deficiência, ela não tem deficiência, ela tem a personalidade dela e o jeitinho dela funcionar. E eu acho que isso é muito rico dentro da terapia ocupacional, porque a gente vai identificar a pessoa, dentro do contexto dela, da vida dela, do papel que ela tem dentro da família dela, onde essa família está inserida, né? A criança ela tem que se inserir na rotina da família, que muitas vezes no hospital isso é muito rompido, é muito observar o que momento que a criança está, qual que é a idade dela, o que a gente espera, a criança deveria estar fazendo naquela idade, e a gente vai tentar adaptar para ela conseguir fazer, ou pelo menos experimentar até a vivência do que é esperado para a idade dela. Eu lembro que quando a gente estava lá no hospital, desde os 2 meses, então eu peguei esse boom, que é onde a gente mais tem aquisições motoras, né? Até os primeiros 2 anos de idade, é onde a criança mais vai se desenvolver, a nível de controle motor mesmo, ela sai do quê? De bebê, onde a mãe precisa fazer tudo por ela, e até os 2 anos, ela corre, pula, é muita coisa em 2 anos pra gente fazer. E aí eu lembro que aí eu falo, vamos virar de barriga para baixo, mas como que vai virar de barriga para baixo com traque, não sei o quê? A gente vai virar de barriga para baixo. Vamos sentar, mas como que vai sentar? Vamos colocar de pé, mas como que vai colocar o menino de pé? Eu falei, mas ele já está em idade para ficar de pé, então a gente vai ter que experimentar ficar de pé. E aí a gente foi se reinventando. E eu acho que a gente teve muita sorte, na verdade, de ter tido contato com você no hospital e você ainda pôde acompanhar o Iron quando ele foi para casa, porque a gente morava perto, né? E você falando aí as coisas que você foi dizendo pra gente fazer, você foi a primeira pessoa a falar isso muitas vezes, né? Então tinha algumas coisas que eu tinha tido contato no curso que eu fiz de hiperestimulação cerebral, né? Mas eu vejo famílias hoje que estão às vezes na idade do Iron, a criança ou mais velhas, e que nunca uma profissional chegou e falou: você tem que virar seu filho de cabeça para baixo. Ou de cabeça para baixo, eu tô doida. Às vezes sim. De barriga para baixo. E você tem que colocar de pé. Então, o quanto que a gente foi correndo atrás das coisas para colocar. E o Iron ainda foi ficar de pé tarde, porque ele ficou muito tempo no hospital, ainda foi para casa, quando foi para casa ainda não tinha o parapódio, uma talinha e tudo mais. Então, até você conseguir, né, ir construindo um cenário para proporcionar aquela vivência para a criança, também vai toda uma organização e o quanto que o tempo perdido faz diferença depois, né? Hoje, mesmo com todo esse esforço, todas as dicas que você sempre deu mais, que eu acho que até o Iron recebeu cedo essas dicas em vista de outras pessoas, mesmo assim ele tem uma luxação de quadril hoje, por exemplo. Então você imagina se a gente tivesse começado mais tarde ainda, como que o Iron não estaria? E o quanto que a gente vê também as coisas positivas, por mais que ele tenha uma escoliose super grave, por mais que ele tenha um pouco de falta de controle de tronco, por mais que ele tenha essa questão do quadril, você olha e o corpinho dele ainda é muito bom para o quadro dele. Então, você não tem muita diferença entre uma perna e outra, eu digo na altura, né, para ficar em pé, você não tem muitas deformidades agravadas, porque tudo tem sido trabalhado desde o início. Agora, se não isso agrava muito rápido. E tem coisas que não é possível você voltar atrás, né? Só de forma cirúrgica depois, e mesmo assim, às vezes, perde a funcionalidade. Então, são coisas que a gente precisa, por isso a importância também desse vídeo, a gente precisa olhar desde o início. Agora, uma coisa que eu quero saber, essa terapia ocupacional, ela é uma terapia de reabilitação ou ela é uma terapia que vai apenas manter o estado da criança? Como que é o efeito disso para o cérebro lesado? Lógico, se a gente pega do início, do começo, a gente sempre consegue evitar muitos
problemas futuros. Se eu pego uma pessoa que acabou de ter uma questão neurológica, que um bebezinho, eu já consigo ir posicionando para a gente evitar coisas lá na frente. Mas nada impede que uma criança que comece com 10, com 12 anos, né, ou até às vezes mais velha, mais adolescente, a gente sempre tem alguma coisa para trabalhar. Por quê? Porque o nosso dia a dia, ele muda. Quando você é criança, quando você é bebê, você tem uma necessidade. Quando você começa a ir para a escola, você vai ter uma outra necessidade. Quando você é adolescente, adulto, então a TO, ela vai trabalhando em todas essas fases da vida. A gente vai estimular. Então, dentro do princípio, assim, o que foi lesado hoje, dentro da medicina, o que foi lesado, a gente não consegue recuperar. É isso que a gente tem hoje, né? Só que a gente tem todas as áreas em volta. E essas áreas em volta, a gente consegue estimular elas. O quanto que a gente consegue estimular, isso é algo que a gente nunca vai saber, porque cada corpo é único, né? Então, a gente vai estimulando, sempre alguma resposta tem, não tem jeito. Porque é treino. Se você vai na academia todo dia, você vai ter um corpo forte. Se você faz os seus o treinamento, todo o que os profissionais estão falando, a criança, ela vai desenvolver. Então, tudo é aprendizado, tudo é treino, tudo você pode ser trabalhado. Eu não vou chegar lá para a Julie e falar, Julie, vamos treinar, então, para o Iron pular e correr, porque está na idade dele? Ou propor isso agora para ela, porque ele não está conseguindo. A gente pode fazer de outras coisas. Ele ter a experiência de pular e correr. Mas ele fazer isso sozinho, neste momento a gente não vai fazer, mas a gente pode, por que não? O pai tá aí, o pai é forte, o pai pula com ele. A gente usava muitas vezes rede, lençol, para fazer outras experimentações, então a gente ajuda ele de outra forma. Eu gosto de trabalhar assim, o céu é o limite, né? Então a gente vai indo passo a passo. Hoje, tudo bem, qual que é o topo da escada, né? O que eu brinco com as pessoas assim, a mãe chega, eu quero que o meu filho ande, corre, fala, saia da fralda. Ok, esse é o topo da escada. Para a gente chegar no topo da escada, a gente tem degrau. Então vamos trabalhar um degrau por vez. Então tá, então para a criança conseguir ir no banheiro sozinha, então a gente precisa começar a conscientizar ela do que existe o banheiro. E o que a gente faz no banheiro. E o ideal é que desde pequenininho. A gente não vai fazer isso com a criança com 7, 10 anos. A gente já vai trabalhando com ela desde pequenininho, para ela entender. Isso. Eu acho importante a gente ressaltar que tudo isso vai proporcionando novas conexões cerebrais, né? Então, o que acontece? Geralmente, o mais comum, ou o mais prático, o mais confortável seria o contrário. Então, se a pessoa não tem aquelas funções, ela não faz, e outras pessoas fazem por ela, né? Então, esse seria o mais óbvio, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu poupo e privo aquela criança, ou aquele adulto, ou aquela pessoa de fazer novas conexões, quando eu não estimulo para que essas conexões sejam formadas. Tem um vídeo que é muito incrível, que fala sobre o desenvolvimento dos bebês, né? E o quanto que, no início da fase da nossa vida, o quanto que existem inúmeras conexões sendo formadas a cada segundo. Então, cada estímulo visual, auditivo, aquela criança não conhece nada do mundo, igual a Débora falou, né? E através desses estímulos ela vai criando essas conexões. Então, uma criança, por exemplo, do tamanho do Iron, ainda está em um nível, em uma idade, onde ainda existem muitas conexões a serem criadas, né? Existem vários picos de crescimento, então tem o primeiro pico de 0 a 2 anos, depois temos até os 7 anos, que também é considerado um grande pico de desenvolvimento da criança, e temos ainda, mesmo na adolescência, crianças se desenvolvendo, se recuperando, se reabilitando de lesões gravíssimas. Quando a gente conta com essas novas conexões, igual a Débora falou, às vezes aquilo que foi perdido, o neurônio que já morreu, ele não vai voltar a existir, mas o que está em volta, muitas vezes, assume a função de outros neurônios que já morreram, e também novos neurônios podem vir a nascer, né? Porque isso se renova, são células e elas se renovam no nosso corpo. E a gente sabe que existe a neuroplasticidade. Então, é com ela que a gente conta quando a gente oferece esses estímulos, né?
tanto para criança quanto para adulto e tudo mais. A gente está falando bastante de criança, mas a gente pode usar esse exemplo quando a gente pensa em adulto. Para quem já teve um derrame, um AVC, né? Às vezes eu falo, porque às vezes chegam umas famílias lá, aí eu falo, calma, gente, calma. A pessoa teve um derrame AVC, tá lá na cama, não mexe nada. Eu falei, vai para casa, a gente tem um tempo, vai melhorar. Depois você vê o cara andando na rua. E o cara tinha 50, 60 anos. Fala, então não é só quando criança. Então você tem isso, né? Então você precisa estimular. O nosso corpo é inteligente. A partir do momento que eu parei de usar a minha mão, se eu não estou usando a minha mão, fechei ela no gesso, sei lá, machuquei a mão, tive que ficar 2 meses com ela parada. Quando eu tiro o gesso, a minha mão não vai estar igual antes de eu machucar. Então, só que se eu não trabalhar essa mão, ela vai ficar assim. Então, você sempre tem que estar estimulando o seu corpo, né? Com estímulos diferentes, porque também a gente acomoda, a gente não perde a atenção muito rápido, a gente tá ali, nossa, tá assistindo uma aula chata, você fica ali, daqui a pouco você desliga. Então, a gente sempre tem que estar trocando esse estímulo, porque a resposta do nosso corpo é melhor. E o quanto que, às vezes, o fato de ser estimulado, a habilidade é desenvolvida melhor do que uma pessoa que já tinha aquela habilidade. Isso eu falo porque eu vi com os meus próprios olhos, quando eu fui fazer o curso do Veras, as crianças que faziam parte do Veras, que estudavam na escola deles lá todos os dias, eram crianças com trissomia 21, síndrome de Down, e eram crianças com o cérebro lesado por outras questões. Elas fizeram uma apresentação no final, tanto cognitiva, com conhecimentos gerais, quanto de desempenho corporal, que a gente ficou assim, passado. Então, as crianças tinham um condicionamento físico de atleta de ginástica olímpica. Elas faziam todos os exercícios de ginasta olímpico, sabe? Aí eu fiquei assim, eu tenho esse vídeo hoje, quando eu assisto, eu não acredito. Porque aquelas crianças, elas começaram com uma habilidade muito menor do que uma criança típica da idade, só que elas foram treinando tanto, né, acreditaram tanto no potencial dessas crianças, elas foram desenvolvendo essas habilidades de uma forma que elas ficaram especialistas naquilo. Então, isso que eu acho muito incrível. Legal. Agora, uma coisinha que você falou faz um tempinho já, que eu quero puxar aqui. Como funciona essa adaptação de materiais? São coisas que você encontra no mercado para comprar ou são coisas que você cria aí, da onde você cria? Hoje já está um pouco mais fácil, né, de você encontrar, mas se a gente for pensar, já faz mais de 15 anos que eu estou trabalhando, né, nessa área. Então, no começo você não tinha muitos materiais, hoje já tem um pouco mais, ainda não tem o ideal, se a gente for ver em outros países, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm, o terapeuta não precisa criar nada, já existe. Nós, brasileiros, nesse lado, nós somos mais criativos, a gente precisa criar, porque a gente não tem. E não é só isso, por mais que tenha, é caro, né, porque é importado, então não dá para eu falar para uma mãe, compra essa tesoura que custa R$200, não tem como, entendeu? Principalmente porque muitas crianças que como eu trabalho dentro da prefeitura, do SUS, são crianças que não têm condições de comprar, então, às vezes elas até querem comprar. Eu lembro que a Julie, no começo, queria comprar tudo. Calma, Julie, não compra tudo, não. Calma, isso é bom, isso espera mais pra frente, pra gente ir com calma, porque a gente fica louca, né? Tem tanta coisa e a gente quer comprar tudo. E tem algumas coisas que a gente pode adaptar, que a gente pode fazer de um jeito diferente, né? A gente usa muito o material que faz as órteses, que é a placa, né, de termoplástico, que a gente põe na água, na água quente, né, no calor, ela amolece e a gente consegue moldar. Então, a gente consegue fazer muitas adaptações com ela. Eu tenho até uma aqui que eu arrumei, que é uma tesoura, que é para a criança que está aprendendo a usar. Então, a criança põe o dedinho dela aqui e o adulto vai pôr nesse outro espaço aqui, E aí você vai ensinar a criança a fazer o movimento da tesoura. Às vezes, você vai fazer uma adaptação para a criança conseguir segurar o lápis, a caneta. Então, e elas são adaptações pessoais. Você vai ter uma mão assim, você vai ter uma mão assim, uma mão assim, uma mão que segura assim, uma segura.
eu vou ver de que jeito que a criança consegue fazer e eu vou tentar ajudar ela do jeito que ela consegue fazer, a fazer mais coisas ainda. Então, é pessoal. Então, muitas vezes você não vai encontrar no mercado. Algumas coisas são mais fáceis e outras você tem que fazer, não tem jeito. Entendi. É um trabalho que envolve muita criatividade também. Ela é a terapeuta mais criativa que eu já conheci. Eu acho que uma coisa que ela falava, pelo fato de trabalhar no SUS, aguça um pouco mais a criatividade, porque não tinha todo o material que ela precisava para trabalhar, né? Mas o quanto que isso é incrível e essencial para a terapia de TO, né? Porque, igual ela falou, cada um tem uma situação. Então, minha filha, a Débora vai, não, mas vamos assim, mas bota ele de tal jeito, vamos ver assim, vamos ver assado. Uma hora desenrola. Até a adaptação de carrinho também a Débora ajudou, né, a fazer do Iron, lembra? A escavar aqui, escavar ali, até o menino ficar reto, sentado, de um jeito confortável. Assim, brinquedos também, eu já cheguei a adaptar, como eu trabalhei muito tempo atrás na CD, a gente fazia muita adaptação de brinquedo, porque brinquedo não tem brinquedo para crianças especiais, né? Então, a criança com necessidade especial, principalmente a que tem uma questão motora, uma dificuldade motora, ela precisa de algo diferente que às vezes a gente não encontra hoje na loja, um brinquedo mais resistente, um brinquedo, às vezes, de uma forma mais grosso para a criança conseguir pegar. O que era muito comum, crianças que têm deficiência visual, que têm uma dificuldade para enxergar, a gente tem que fazer muito contraste, como a Julie falou lá no comecinho, que eu falava das cores. Então, a gente trabalhar com uma cor de fundo e uma cor na frente, para a criança conseguir enxergar melhor. Isso ajuda muito, a gente melhorar a luz do ambiente, trazer uma luz para o foco que você quer fazer. Aí já é dentro da terapia, né? Você consegue respostas muito melhores. Uma criança que antes a mãe só deixava desenho, porque era a única coisa que chamava atenção, é uma criança que brinca, que já tem seu brinquedo preferido. E eu acho que isso é muito bom, porque ela está, de alguma forma, colocando a vontade dela, o desejo dela, né? E eu acho que isso é o principal. Bom, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso vídeo e eu quero saber agora, minha última pergunta, o que são os exercícios vestibulares e qual que é a importância deles aí para a recuperação dessas crianças? Quando a gente trabalha com esses estímulos vestibulares, o que é? A gente está trabalhando a parte de movimento, né? Então, é o balanço, é o subir, não só para frente e para trás, mas o subir e descer, porque às vezes as crianças têm medo de cair, que é muito comum, né? Então, a gente precisa trabalhar esses movimentos com ela, o girar, que são, a gente vai trabalhar o que tá, um líquido que está lá dentro do ouvido. Então, é a posição que eu tenho dentro do espaço, né? Isso. Então, se eu estou sentada, tá. Então, eu estou sentada aqui. Então, se eu vou fazer uma atividade deitado, então, a informação que o meu corpo dá de como eu tô naquele jeito. Então, mais ou menos assim pra gente entender. Se eu tô de olho fechado e eu tô com o meu braço levantado, eu não preciso, o meu corpo sabe que a minha mão tá para cima. Eu não preciso olhar para minha mão. Então, a ideia dos estímulos vestibulares é a gente dar o movimento para a criança ir percebendo dentro do seu corpo em que posição que o meu corpo tá ali, né? Então, isso é muito importante para elas também. E a questão de equilíbrio também, né? Do corpo no espaço. Até tem muitas pessoas que acabam sofrendo de labirintite mais tarde por conta de que algum desequilíbrio nesse líquido mesmo, de que a pessoa não percebeu. Em alguns momentos, ela não percebe o corpo dela naquele espaço. E aí acaba desequilibrando, não tendo a noção da altura e caindo. E acidentes graves acontecem por causa disso, né? E uma criança que teve pouco essa vivência, como o Iron, por exemplo, fica mais paradinho. Então, a gente também precisa proporcionar muito esse movimento para que ele possa ir desenvolvendo o equilíbrio do corpo e a noção do corpo dele no espaço, igual você falou, né? Muito legal. Acho que tem bastante conteúdo aí para os papais, mamães e cuidadores. Débora, agora eu quero que você deixe seu recadinho final para essas pessoas que estão iniciando nessa jornada agora, que talvez tiveram o primeiro contato com uma terapeuta ocupacional nesse vídeo. Deixa um recadinho para elas, qual a sua dica de como começar essa jornada? Bom, eu acho que assim, o que eu falo para todas as mães, independente,
porque na minha família eu também tenho uma prima, né, que tem paralisia cerebral, hoje ela já é mais adolescente, e eu YouTuber, sempre falo, né? e ela é youtuber também, ela tem um canal do YouTube, e ela posta bastante coisas da terapia dela fazendo, é bem interessante. Então, eu acho que talvez por ter passado por essa vivência também na família, me ajudou a ter um outro olhar, né? Então, o que eu sempre falo para as mães, não percam a esperança. O filho, ele precisa da mãe dali o tempo todo, não pode perder a esperança, né? Então, a gente sempre tem que estar estimulando, ir atrás do que é melhor. Você sabe o que é melhor para o seu filho, né? Então, os nossos terapeutas, médicos, todos nós estamos aqui para ajudar, mas quem dá a palavra final, quem sabe o que é melhor para o filho, é o pai e a mãe. Ponto. Dentro do SUS, a gente tem um atendimento de TO, tem dentro da unidade básica, você vai ter centros especializados de reabilitação, e hoje, por exemplo, eu estou no hospital, que é uma atenção uma atenção maior, diferenciada, não é primária, nem secundária, é terciária que a gente fala, né? Então, no hospital a gente tem algumas limitações do espaço físico, óbvio, mas em cada contexto diferente da criança, você vai conseguir trabalhar com ela. Vocês podem procurar dentro da equipe, às vezes eu acho que é mais fácil achar dentro do SUS do que às vezes até no particular. Você tem uma oferta maior, é engraçado isso falar, mas você tem uma oferta maior de profissionais dentro do SUS do que em consultórios em clínica. Vocês podem olhar na internet também, é só jogar lá terapia ocupacional, vocês vão ver bastante blog, vai ter sites, vai ter colegas dando dicas, né, explicando algumas coisas. O que eu achava muito na internet era brinquedos adaptados, né, então tem bastante coisa que dá para fazer até com material reciclável. A internet ajuda bastante, e eu acho que é isso, a gente bora lá, achar o profissional e vamos construir junto. Várias vezes a gente quebrou a cabeça, fez de papelão, fez disso, não deu certo, faz de outro jeito e vamos lá no dia a dia. Hoje, atualmente, eu estou fazendo mais cursos para uma área que a gente chama de medicina alternativa, né, ou práticas integrativas de saúde. Porque eu achei que você não ia falar disso. Não, eu já vou ia falar no final. Deixei para falar no final. O que acontece? Isso eu ouvia muito das mães, não só no hospital, mas ao longo aí da minha formação, e isso é algo que sempre me incomodou. Você chega num determinado, somente quando a gente está em grandes centros de reabilitação, que é muita gente, né, que roda bastante, as mães escutam, não tem mais o que fazer. Né? E isso é algo que sempre me incomodou. Eu falava assim, acho que foi aí que do Iron que eu comecei atrás bastante disso, acho que foi a partir daí, porque isso sempre me incomodou. Como não tem mais o que fazer? Não, tem que ter alguma coisa para fazer. Talvez não dentro do que a gente conhece, da medicina ocidental, dentro do que nós estamos acostumados. E aí eu comecei a procurar outras coisas. E aí eu comecei a fazer uma formação dentro da medicina chinesa. Então, primeiro eu fui fazer acupuntura, depois eu fui fazer fitoterapia, e aí dentro alguns outros cursos. Então, o que a gente pode fazer? Trazer outros confortos, outras necessidades para o Iron. Então, de repente, relaxar mais o músculo, a gente trabalhar mais a parte emocional, a gente trabalhar com a parte de plantas vibracionais, porque a gente trabalha dentro do campo eletromagnético. Então, assim, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer e ajuda muito, muito mesmo. E não necessariamente quando a gente fala acupuntura, agulha. Não, em criança, imagina que a gente vai chegar com a agulha. No Aire a gente até fez, porque o Aire é bonzinho, ele deixou, nunca reclamou, né? Então, mas o Aire se tiver vídeo, eu não paro de falar, eu sempre tô conversando, falando o que vai acontecer com o Aire, e isso é algo que ajuda muito, né? Você ir antecipando o que vai acontecer. Então ele deixou algumas vezes, mas eu sempre colocava sementes de plantas, que elas também têm os seus princípios ativos, têm seus remédios, né? Os remédios veio da natureza, então a gente usa as plantas e que ajudou muito nessa parte acho que bastante de dor, de inchaço. Então aí depende de cada pessoa, né? Como a gente sempre conversou aqui do comecinho. Sim. Muito legal. Julie, teve bastante conteúdo aí. Deixa seu recado final para essas pessoas que estão nos acompanhando. Não, eu acho que o que eu queria mesmo que a Débora
alternativas, porque a gente precisa ter essa visão mais amplificada quando a gente fala de um quadro neurológico, né? E realmente é tudo já tão limitado quando a gente fala de uma lesão, que se a gente se deixa limitar também nas terapias e no que a gente oferece, né, para essa criança, para esse adulto, enfim, é desesperador. Não sei nem que outra palavra usar, é desesperador. E quanto é libertador você ampliar o seu olhar, né? E o Iron usufruiu de todos esses dotes da, da Débora e usufruiu muito bem. Então, até spray de fitoterapia, a Débora passava, às vezes que ele ficava mal, porque ele sempre teve a bexiga neurogênica, né? Então, a questão do xixizinho e infecção, então ela sempre passava um chazinho, alguma coisa, e a gente fazia, e era quando ia aliviando, desinchava daqui, arrumava dali, e traz um conforto, sempre trouxe um conforto maior para o Iron, e opções, né, que é tudo que a gente tanto precisa, você ter essas opções, e Deus nos dá, né, essas opções através da natureza, porque a gente não usar e não usufruir. E tem uma vez que eu estava falando para o Isaac que eu estava pensando, se a gente fosse ser super-herói, qual era o poder que eu ia querer ter, né? E aí tem vários deles, e eu pensei, não, eu acho que todo mundo tinha que ser igual o Wolverine, porque ele se recupera, né? Ele se regenera, então você acha que ele vai morrer porque ele tá lá todo cortado, todo machucado, e aí passa o tempo e ele se regenera. E depois eu pensando com os meus botões, eu falei, gente, que idiota eu sou. Porque até quando foram criar o Wolverine, eles se basearam no ser humano, porque Deus fez o ser humano assim. Claro que o ser humano é frágil, mas ao mesmo tempo, olha o quanto também a gente é forte e a gente se regenera. O corpo foi criado e programado para se regenerar, né? E você usando as coisas certas, usando os remédios da natureza e dando tempo e paciência para aquele corpo se recuperar, você vê milagres na tua frente acontecendo, né? Então eu acho muito incrível de Deus já ter deixado as células para se programarem. Dá para ver quando a gente se corta, ainda mais o Iron. O Iron tem uma lesão cerebral, certo? Aí ele vai lá e faz uma cirurgia, igual ele fez 2 cirurgias, gastro e tráqueo. Podia ser que por conta da lesão ele tivesse muito mais dificuldade de se recuperar. Mas tá aí, a cicatriz perfeita. Então, mesmo ele que tem uma lesão, uma dificuldade maior, se regenera através desse poder incrível que Deus nos coloca, né? No nosso próprio corpo ele colocou. Então, bora usar tudo isso a nosso favor, né? E a TO é muito importante. Não tem como ficar sem. E depois desse vídeo não ficou dúvidas quanto a isso. Terapia ocupacional pode sim ajudar muito, independente da situação que você esteja, que seu filho esteja. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor para você. E se você conhece alguém que está precisando disso nesse momento, manda esse link para essa pessoa, para que ela possa conhecer um pouquinho mais dessa terapia e de tudo que a gente falou hoje aqui. Gente, foi um prazer conversar com vocês duas. Muito obrigada, Débora, por aceitar o nosso convite, por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Foi muito rico o vídeo de hoje. Muito obrigada de coração. É isso. Obrigada, Débora. Obrigada a vocês, meninas. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui contar um pouquinho dessa experiência, porque eu falei, né, era o meu bronzeadinho de palmito, né, que eu chamava ele gentilmente. Às vezes eu ia lá atender, eu falava, Júlia, aproveita para você ir lá no banco de leite, aproveita para você ir lá tomar, porque eu sabia que ia demorar a minha terapia, e ela era preocupada, né, de deixar o Iron sozinho, né, lógico que ela confiava, sabia, tudo direitinho. Eu falei, não, então aproveita que a gente vai se entendendo aqui. Aí eu ia conversando, sua mãe saiu, mas já voltou, ela já vem, e a gente fazia um monte de bagunça lá, e mexemos com tinta, as enfermeiras ficavam doidas, falava, deixa, vamos fazer bagunça, mas depois a gente limpa. O importante é o Iron se divertir. Sim. Muito obrigada por esse olhar, nega, totalmente diferenciado. O Iron agradece. Então é isso aí, gente. Um grande beijo para vocês. Até a próxima sexta-feira. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.